Em 1 João 3,2, nós lemos o seguinte: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. O apóstolo João repete por 3 vezes esse pronome Ele. Ele diz que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. A primeira coisa que precisa ficar muito clara para nós é que nessas 3 vezes ele está falando de Jesus Cristo. Se você observar o contexto da carta, você pode notar isso com facilidade. João está falando sobre Jesus. E o que ele fala então a respeito de Jesus? Primeiro, ele fala sobre nós, sobre aqueles que são seus discípulos, seguidores de Jesus. Ele diz que esses discípulos, a quem ele se refere como amados, agora, ou seja, nessa condição atual, presente, por causa da fé em Jesus, nós somos filhos de Deus. Esses discípulos já são filhos de Deus. E essa é a nossa identidade. E nada pode mudar isso. É uma situação já consumada por causa do sacrifício de Jesus na cruz, aplicado a nós por meio da fé. Nós somos isso. É quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Mas veja que interessante o contraste, porque ele, na sequência, diz o seguinte: nós ainda não somos, né? Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ora, se nós já somos filhos de Deus, o que nós seremos no futuro? Ele diz que quando Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Esse é o destino da nossa vida. Se nós já somos semelhantes a Jesus em identidade, ou seja, assim como Ele, nós também somos filhos de Deus, nós ainda não somos semelhantes a Ele em caráter, ou pelo menos não como seremos um dia. Talvez você se veja parecido com Jesus em alguns aspectos, em alguns traços do seu caráter, da sua vida, naquilo que, por exemplo, Paulo descreve em Gálatas 5 como o fruto do Espírito, mas é fato que todos nós temos ainda um processo de crescimento nessa direção. E é por isso que ele diz que quando Jesus se manifestar, quando ele se manifestar, quando ele vier instaurar o seu reino aqui na terra entre nós de modo definitivo, aí sim nós seremos semelhantes a ele. E veja a razão disso. Nós seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Essa é a prática da contemplação, uma das disciplinas espirituais mais negligenciadas nos nossos dias. Quando eu contemplo, quando eu vejo Jesus, quando eu o observo, quando eu deixo a minha mente e o meu coração serem permeados de quem ele é, dos seus traços de caráter, da sua natureza, do seu amor, da sua beleza, gradativamente, num processo gradativo de discipulado, de imitação de Cristo, eu me torno cada vez mais parecido com Ele, porque Ele é o nosso mestre. E o objetivo do discípulo, segundo o que o próprio Jesus disse, é se tornar parecido com o seu mestre. Então eu quero te encorajar a entender que a sua identidade já é de filho de Deus, mas o alvo da sua vida é a semelhança. Você foi criado para isso, para se parecer, para carregar a imagem do seu Deus, e essa imagem foi revelada a nós por meio de Jesus Cristo. E eu quero te encorajar a crescer nessa semelhança cada vez mais, cada dia mais, na sua vida por meio dessa contemplação de Jesus. Deus te abençoe.